temos a honra de receber aqui na nossa Escola Superior de Advocacia o doutor, professor Luiz Antônio Camargo de Mello. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo à nossa casa. Doutor Luiz, que também é advogado trabalhista, atua na área sindical. Ele que é professor e aqui na nossa Escola Superior de Advocacia e sempre em todos os nossos eventos, nós colocamos a docência em primeiro lugar, então daí a apresentação, nosso professor em Direito do Trabalho no Centro Universitário IESB, do Distrito Federal, não é, professor? Mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Ele que foi procurador-geral do Ministério Público do Trabalho e também subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho. Seja muito bem-vindo, professor. Esses programas comemorativos dos 80 anos da CLT vêm resgatar a importância da legislação trabalhista, da legislação social, essa legislação dinâmica como é a CLT, que ao longo destas décadas também se atualizou, juntamente com as relações trabalhistas e sociais. Foram infinitas, centenas, né, de alterações ao longo desses 80 anos na nossa Carta Social, espancando aquelas colocações arduamente feitas de que a CLT seria uma legislação já ultrapassada, não é verdade? Nos fale um pouco, doutor, do que é a CLT. Eu acredito, professora, que a CLT é uma jovem senhora. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer a atenção, eu quero agradecer o carinho, eu quero agradecer a confiança e quero dizer da alegria de participar, de colaborar com a ESA, né? Já não é a primeira vez. Felizmente, eu retorno, né, para colaborar com a ESA e fico muito feliz. Mas dizer que a CLT é uma jovem senhora, né? As pessoas, às vezes, têm uma perspectiva de acreditar que as coisas, quando atingem um certo ponto, uma certa idade, digamos assim, já deixam de ter valor. Eu não penso assim, eu penso exatamente ao contrário. E essa legislação social, como a senhora muito bem disse, foi atualizada e foi atualizada diversas vezes. Algumas vezes para o bem, outras nem tanto. Mas essa jovem senhora é o nosso diploma de defesa do direito social e atende ao mandamento que está na Constituição da República, né, que é a perspectiva de defesa, de garantia da cidadania, da dignidade da pessoa humana e, no nosso caso, a pessoa humana do trabalhador. É com essas, digamos assim, possibilidades e tentativas que nós vamos trabalhando no nosso dia a dia. Eu sou muito feliz de ter atuado por quase 30 anos no Ministério Público do Trabalho. Sou advogado de formação, advogado de sindicato de formação. Quando fiz o concurso, ingressei no Ministério Público, eu entendi que era um período para aprender ainda mais. E retornar à advocacia foi o que eu fiz logo que eu me aposentei. Retorno à advocacia com muita alegria, com muita satisfação, e eu sei que eu estou na minha casa. Professor, essa sua atuação no Ministério Público do Trabalho é muito cara e muito importante para abordarmos um tema importantíssimo, que é a progressão, o gigantismo do número de acidentes de trabalho, de doenças profissionais. Na verdade, nós vemos um retrocesso sob essa perspectiva, quer dizer, e acidentes de trabalho que oneram, inclusive, a Previdência Social, né, que se pretendeu blindar, né, com a intitulada reforma trabalhista, né? Como o Ministério Público do Trabalho
atua em relação a essas questões de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, em relação à Covid, por exemplo, nós vimos um papel importantíssimo, né, em meio a essa pandemia, mas gostaríamos de saber qual é a atuação direta do Ministério Público do Trabalho, como e se a extinção do Ministério do Trabalho no governo anterior impactou todos os projetos e as atividades do Ministério Público do Trabalho e, mais ainda, como que a advocacia pode dialogar melhor e pode atuar melhor ao Ministério Público do Trabalho, porque sabemos que pode haver uma proximidade maior em relação a esses dois ofícios. Olha, vamos começar pelo final. É uma pergunta longa que exigiria, né, uma resposta da mesma forma, e nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro trocando informações sobre essas questões que a senhora aponta. Mas o diálogo entre a advocacia e o Ministério Público do Trabalho é fundamental. Deve ser incentivado, devemos nós, advogados, trabalhar para que esse diálogo aconteça e aconteça cada vez mais. Eu tenho feito isso e, felizmente, com muita alegria, posso dizer que tenho sido muito bem recebido nas Procuradorias Regionais do Trabalho, Brasil afora, e na Procuradoria-Geral do Trabalho, quando vou exercer o ofício de advogado trabalhista e sindical, que tenho feito. Né, o que tenho feito. Então, acredito que nós devemos buscar essa aproximação. Quem sabe, organizando eventos em conjunto. O Ministério Público do Trabalho tem uma gama de temas definidos como prioritários. Um deles trata do acidente de trabalho. Vamos dizer uma coisa que eu tenho assim, muito claro para mim. O acidente de trabalho não é caso fortuito. Exato. O acidente de trabalho está caracterizado e planejado no processo produtivo. Exemplifico com uma questão que eu debato muito com os meus alunos quando eu levo para que eles assistam aquele documentário chamado Carne e Osso. Um documentário excepcional. Eu acredito que todo profissional da advocacia trabalhista, todo militante do direito social, que é, no final das contas, o que nós somos militantes do direito social, né, de defesa do direito do trabalho, deve assistir. Esse documentário Carne e Osso trata da cadeia produtiva e mostra o dia a dia dos trabalhadores em frigoríficos. É a cadeia produtiva da carne vermelha, do frango, do porco. Então, e mostra a velocidade, essa é uma questão que eu considero importantíssima no documentário, é a velocidade da esteira. E há um trecho em que esses movimentos dos trabalhadores são cronometrados. São 18 cortes ou movimentos em 15 segundos. Eu vou repetir, 18 cortes ou movimentos em 15 segundos. E o trabalhador faz isso o dia inteiro, todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos. E o que acontece com esse trabalhador? É óbvio que ele adoece. E aí vai sobrecarregar a Previdência. A Previdência hoje é um depósito de trabalhadores massacrados pelo processo produtivo do sistema capitalista de produção. Porque seria simples, uma simples atitude para mudar isso seria diminuir a velocidade da esteira. Mas por que não se faz isso? Porque há uma capacidade de produção previamente definida. E aquela capacidade de produção tem que ser respeitada por conta dos contratos. Então, a velocidade da esteira, a temperatura do ambiente, não pode mudar. O trabalhador não tem condição de sair dali do seu local de trabalho para ir ao banheiro. Então, não vai ao banheiro. E são situações, digamos assim, massacrantes em relação ao trabalhador. O trabalhador é massacrado nesse dia a dia, nesse processo produtivo. E ninguém se preocupa com isso. Nós fizemos, no período em que eu fui Procurador-Geral do Trabalho, nós firmamos um convênio com
o Ministério da Previdência primeiro, depois com o Ministério da Saúde, e aí, em extensão, a Procuradoria, a AGU e Procuradoria da Fazenda Nacional. Para quê? Para disponibilizar informações e possibilitar as ações de regresso. Para buscar daquelas empresas que mais adoecem trabalhadores, ou seja, que mais sobrecarregam a Previdência Social, ações em benefício da União. Porque a conta não fecha. O valor que essas empresas depositam, que essas empresas recolhem para a Previdência Social, é infinitamente menor do que o custo que elas determinam à Previdência, tanto no tratamento de saúde quanto no pagamento de benefícios. Então, se tem uma conta que não vai fechar nunca, porque o recolhimento está aqui embaixo e a despesa da União está aqui em cima. Então, nós precisamos buscar, e essa é uma atitude que a advocacia pode colaborar, porque os advogados defendendo os trabalhadores, seja diretamente, seja por meio das ações propostas pelas entidades sindicais que são da maior importância. Né? Faço um recorte aqui para dizer que não há democracia sem sindicato. Não há democracia, não há regime democrático sem sindicato. Né? Então, esses profissionais do direito poderiam trabalhar em conjunto com o Ministério Público do Trabalho para permitir, e aí em seguida a União Federal, para permitir essa recomposição ou essa busca de um equilíbrio entre a despesa da União e a receita. Né? Porque somente fazendo doer no bolso Sem dúvida. é que nós poderíamos reverter essa situação. Enquanto isso não acontecer, os trabalhadores continuarão a ser massacrados pelo processo produtivo violento que adoece, e não adoece por conta de casos fortuitos, eu repito, adoece porque está na planilha do processo produtivo, né? E o trabalhador vai adoecendo, vai morrendo, vai ficando sem braço, vai ficando sem perna, vai acabando com a vida dele, vai acabando com a vida da família dele. Nós fizemos alguns documentários, eu levo para os meus alunos, professora. Levo para os meus alunos esses documentários que nós fizemos no período em que nós estivemos à frente da Procuradoria-Geral do Trabalho. E os alunos ficam estarrecidos. As questões que envolvem o amianto, por exemplo, os trabalhadores, o mercúrio, agora em voga, né? A questão do garimpo, o garimpo ilegal, o ataque aos indígenas, aos povos originários. Né? Então, são inúmeras situações que nós podemos avançar nessas discussões. Fica aqui a minha proposta. A minha proposta de trabalho em conjunto, eu não posso falar pelo Ministério Público, é óbvio que eu não posso e não falo pelo Ministério Público, mas eu posso falar na condição de alguém que durante quase 30 anos oficiou no Ministério Público do Trabalho com muito orgulho. Essa questão do amianto é um escárnio, né? Proibida no mundo inteiro, mas aqui a gente vê que o lobby dos interesses econômicos, quer dizer, foi proibida em um certo momento pelo STF, depois voltou, quer dizer, é algo realmente triste. Mas o senhor me instiga a fazer uma pergunta, doutor. Com a emenda 45, a competência dos acidentes de trabalho veio para a Justiça do Trabalho, o que achamos de muita propriedade. Entretanto, nós vemos que na Justiça do Trabalho, pelo menos nos últimos tempos, as indenizações por danos morais em relação aos acidentes de trabalho e às doenças ocupacionais têm se apresentado irrisórias, inclusive desproporcionais àquelas que eram fixadas pela justiça comum. Essa que é a nossa justiça social, né? Fixando em patamares bastante reduzidos a dignidade da pessoa humana, a integridade física e emocional do trabalhador. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Nós sempre
vemos aqui que não é aplicado o efeito pedagógico punitivo em relação, sempre se trazendo à baila a questão do enriquecimento sem causa e tal. Então, essa é uma questão muito presente na Justiça do Trabalho, com as quais os advogados se deparam. Eu pergunto para o senhor, como enfrentar essa questão? A que o senhor atribui essas fixações ínfimas e desequilibradas, inclusive em relação ao gigantismo dessas empresas e dessas indústrias? E mais ainda, por que nos julgamentos dos tribunais regionais do trabalho, muitas vezes nós não vemos uma insurgência do Ministério Público do Trabalho em relação a isto? Olha, eu acredito que é uma questão de âmbito generalizado. Eu acredito que nós temos responsabilidade na advocacia, na magistratura e no Ministério Público, porque nós não buscamos, isso é uma falha nossa, estabelecer o trabalhador, o trabalho e o direito do trabalho na centralidade dessa discussão. E a Constituição da República mostra esse caminho. Então, nós estamos deixando de cumprir a Constituição da República. Aliás, o ministro Aires Brito sempre diz e falou isso para nós, na nossa escola, na nossa faculdade, em debate que nós fizemos com a presença dele quando ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele disse: nós precisamos amar a Constituição. E o que ele estava querendo dizer com isso, com amar a Constituição? É conhecer a Constituição, fazer cumprir a Constituição, respeitar a Constituição. Nós não estamos fazendo isso. E nós precisamos trazer o trabalho, o trabalhador e o direito do trabalho para o centro dessas atenções, estabelecer a centralidade do trabalho. O Supremo Tribunal Federal, ao contrário, tem buscado um caminho de afastar o direito do trabalho e afastar, inclusive, a justiça do trabalho. Há uma decisão recentíssima da questão que envolve os trabalhadores por aplicativos. Verdade. E com todo o respeito que o Supremo Tribunal Federal me merece, e merece, eu tenho absoluto respeito pelo Supremo Tribunal Federal, essa questão foi muito mal conduzida e muito mal decidida pelo Supremo Tribunal Federal, o que demonstra, com todo respeito, eu repito, um absoluto desconhecimento em relação ao direito do trabalho. Porque se tem alguém que pode dizer se aquela relação é uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, e o que deve ser feito com aquela relação é a justiça ao trabalho. Artigo 114 da Constituição da República define a competência da justiça do trabalho. Então, é a Justiça do Trabalho que tem competência para dizer se aquela relação é de emprego ou não. Então, não se pode afastar da Justiça do Trabalho sob pena de ferir a Constituição, de desrespeitar a Constituição. Não se pode afastar da Justiça do Trabalho a discussão sobre esses temas. Mas, enfim, é uma tarefa nossa. Não cabe ficar jogando pedra nas pessoas. Não, a culpa é de fulano. Não, a culpa é nossa, de todos nós. Nós devemos cotidianamente buscar estabelecer a centralidade do trabalho do trabalhador nesse debate nacional. E nós não estamos fazendo isso. Nós somos profissionais do direito do trabalho, do direito social. Nós temos que lutar por isso cotidianamente. Eu fico muito à vontade para falar de indenização de dano moral coletivo, porque em meados dos anos 1990, eu chefiava a Procuradoria Regional do Trabalho, no Mato Grosso do Sul. Fui para lá em 1993, determinado pelo Procurador-Geral, oficiava no Rio de Janeiro, o Procurador-Geral me pediu que fosse para lá e eu fui. Passei um período maravilhoso. E nessa época, em meados da década de 1990, nós começamos a enfrentar na Justiça do Trabalho as questões que envolvem o trabalho escravo contemporâneo. Eu sou um pioneiro dessa questão. O primeiro procurador a participar de uma operação do chamado Grupo Móvel, está aqui falando com a senhora nesse momento. Eu, Luiz Camargo, e um grande amigo meu, um procurador regional do trabalho do Paraná, o doutor Luerci Lopes,
Nós fomos os primeiros procuradores a participar da operação do Grupo Móvel. Nós fomos dos primeiros a ingressar com ações civis públicas na Justiça do Trabalho. Nós fomos os primeiros a verificar as denúncias do trabalho escravo antes do Grupo Móvel. E foi por conta dessa atuação que os nossos colegas, olha a força do hábito, os procuradores do trabalho, que eu tenho grandes amigos, lá no Pará, começaram a discutir o dano moral coletivo nas ações do trabalho escravo contemporâneo. Não havia nenhuma discussão sobre dano moral coletivo no processo do trabalho antes disso. E esses colegas, de forma muito inteligente, firmaram jurisprudência no Tribunal Regional do Trabalho do Pará em relação à discussão e à condenação pelo dano moral coletivo. E isso depois se espalhou. O processo do trabalho, então, observou a possibilidade de trazer uma condenação por conta dessa agressão que acontece em relação ao trabalhador, mas também em relação à sociedade. Então, busca-se o enfrentamento pelo dano moral individual para a reparação do trabalhador que foi lesado, mas também do dano moral coletivo para a reparação da sociedade, que também foi lesada por conta de um obrar desidioso desses escravocratas modernos. E depois isso se ampliou, felizmente. Por quê? Porque nós, profissionais do direito, fizemos com que isso se espalhasse pelo Brasil inteiro e por todas as questões onde há uma lesão e onde se busca uma reparação. Então essa questão do dano moral coletivo, para mim, do meu ponto de vista, é importantíssima. E é muito mal dimensionada quando se trata do acidente de trabalho, quando se trata da reparação para a pessoa que sofre com esse processo produtivo do sistema capitalista de produção. Por quê? Porque nós não estamos estabelecendo o trabalho, o trabalhador e o direito do trabalho na centralidade que tudo isso merece, que o trabalhador merece, que o direito do trabalho merece, que o trabalho merece. O trabalho é muito desprestigiado na nossa sociedade e não pode ser, porque não há crescimento, não há economia, não há produção, não há empresa sem ter o trabalhador. Então não pode o trabalhador ser enxergado como de somenos importância nesse processo produtivo. E é assim que vem acontecendo. Nós, profissionais do direito, devemos tomar as rédeas dessa discussão. E o trabalho em conjunto da advocacia com o Ministério Público do Trabalho, e por que não dizer com a magistratura trabalhista? Somos nós os atores. Advogados, Ministério Público, magistratura. Somos nós os atores. Nós podemos fazer. Se não fizemos ainda, é porque talvez nós não tenhamos encontrado o caminho, ou o que é pior, porque talvez nós não estejamos acreditando na importância desse debate. E isso é imperdoável. Temos que recuperar o DNA da Justiça do Trabalho, não é, professor? E pergunto ainda mais, ainda nessa mesma esteira, falando do trabalho telepresencial, que já era previsto pela nossa CLT ainda antes da reforma trabalhista. Duas questões em relação ao trabalho telepresencial. A primeira, nós sabemos que, em que pese haja, obviamente, qualidades e boas perspectivas no trabalho telepresencial, ele afasta o trabalhador um do outro. Fica até difícil ali, por exemplo, estabelecer uma greve, né? Quer dizer, a conversação entre os trabalhadores para saber quais são as irregularidades que estão lhe atingindo e atingindo o contrato de trabalho. Então, o primeiro passo para não haver greve e atuação coletiva é justamente esta separação, este isolamento. Pergunto para o senhor, como fica esta questão sobre essa perspectiva do trabalho telepresencial? E também uma outra pergunta em relação à matéria: como se daria, ou como se dá, se é que pode se dar, a fiscalização do trabalho telepresencial,
que muitas vezes é feito na casa, no asilo, ao lado da pessoa, no seu domicílio. Como vamos enfrentar essa questão, professor? É realmente uma questão complexa. O trabalho em domicílio cresceu muito, já vinha ocorrendo, mas cresceu muito por conta das questões que nos trouxe a pandemia. A pandemia nos afastou, a pandemia fez com que nós trabalhássemos em ambientes isolados, longe das pessoas, para evitar, claro, né, o contágio. Então nós buscamos nos esconder, né? Dar aula diante de um computador é uma coisa que me incomoda, né? Hoje o sistema de EAD, por exemplo, cresce e vem crescendo, né? Vem crescendo, né? Seguidamente. Mas eu ainda me sinto incomodado, eu gosto da sala de aula, eu gosto do contato, né? E esse contato precisa ser retomado. Agora, nós não vamos, mesmo retomando esse contato, mesmo retomando as atividades presenciais, nós não vamos deixar de observar o trabalho em domicílio. E aí a questão que a senhora levanta mostra-se, né, da maior importância, como estabelecer fiscalizações, como verificar se os trabalhadores estão cuidados, se os trabalhadores estão laborando em jornada minimamente razoável ou dentro dos padrões legais, é melhor dizer assim, né? Então, é realmente muito difícil, há necessidade de uma denúncia, e essa denúncia tem que ser levada a um magistrado, para que o magistrado permita o ingresso no domicílio. Olha. Uma coisa é verificar o que acontece dentro de uma empresa. Uma empresa, há profissionais habilitados e capacitados e autorizados pela legislação para fazer as verificações. Mas nos domicílios, não. Veja a questão que vem surgindo do trabalho escravo doméstico. Quantas pessoas foram identificadas nesses últimos meses, mantidas em condição análoga de escravo em domicílios. Agora, recentemente, um caso envolvendo um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Uma pessoa com deficiência, deficiente auditivo. Deficiência auditiva, na verdade, ela não ouvia nem falava. Ela não faleceu, né? Ela não ouve nem fala. E trabalhou durante, creio que 20 anos, até que foi resgatada agora recentemente. Na residência, o que eu estou dizendo aqui é o que a imprensa vem noticiando. Eu não atuei nesse caso, por óbvio, na condição de advogado, né? Mas o que a imprensa vem noticiando é isso, que essa moça foi resgatada da residência de um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Então, isso somente ocorreu, ou seja, somente é possível acontecer uma situação como essa por conta de uma denúncia. Uma denúncia encaminhada, pode ser ao Ministério Público do Trabalho, pode ser à própria fiscalização do trabalho, mas levada obrigatoriamente à Justiça para que se tenha uma autorização e que seja possível, por conta dessa autorização judicial, ingressar no domicílio. Então, a fiscalização, a verificação das condições de trabalho em domicílio traz, né, tem esse viés de dificuldade por conta do domicílio. Nós não podemos abrir mão disso. Não. Sob pena de estar aqui defendendo a invasão dos domicílios, seja por que motivo for. Não é possível. Não podemos permitir isso. É o nosso lar. Mas se há situações vergonhosas, ilegais, absurdas, essas situações precisam ser enfrentadas, precisam ser combatidas. Mas há o caminho. E o caminho é fazer a denúncia e buscar uma autorização judicial que pode ser feita. Talvez seja difícil no dia a dia, no cotidiano de trabalhadores, mas os trabalhadores também têm que acreditar que, se a situação não é minimamente razoável, se a situação traz ilegalidades, eles têm que procurar ajuda. Procure um sindicato. O trabalhador procure o seu sindicato.
Confie no seu sindicato, vá ao seu sindicato. Fortaleça. Seja sócio do seu sindicato, participe do seu sindicato. E se acontecer uma situação como essa, vá ao sindicato e denuncie. Porque o dirigente sindical saberá como se comportar, saberá como encaminhar essa denúncia aos órgãos do poder público que têm competência para interferir nessas questões. Professor, ainda temos muitas perguntas para fazer para o senhor, mas certamente o senhor retornará em breve aqui para novos projetos. Então, eu vou finalizar com a pergunta que eu tenho feito aqui para os entrevistados. Qual foi a semente, qual foi a origem desse seu vínculo com o direito do trabalho, com esse amor que nós vemos, acabei de presenciar, que o senhor, testemunhar que o senhor tem com o direito do trabalho, com o direito social, com a CLT, com o ser humano, e nós vemos isso claramente aqui por toda a sua perolação, as suas colocações. Qual que foi o primeiro indício, a sua primeira relação com o direito do trabalho, com o direito social, com a justiça do trabalho? Eu falo com absoluta tranquilidade, foi a entidade sindical. Olha. Eu estava no 5º semestre, eu sou aluno da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, sou carioca. Aliás, isso é um item importante do meu currículo, eu adoro São Paulo, mas eu gosto de registrar, eu acho que eu sou um dos poucos cariocas que tem essa questão, essa bobagem, né, de cariocas e paulistas, né, mas eu sou um carioca que adora São Paulo. Agora eu registro, eu sou carioca, flamenguista e mangueirense. Esses são os itens, talvez sejam os itens mais importantes do meu currículo, do meu pequeno currículo. Mas a entidade sindical, eu estava no 5º semestre da Faculdade de Direito, quando eu fui a convite de um grande amigo a atuar no Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Eu não podia nem ser estagiário, então o sindicato me contratou. Eu tinha carteira assinada, né, como auxiliar do departamento jurídico e trabalhava no departamento jurídico do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. E aí o direito do trabalho se descortinou, o direito sindical se descortinou. Veja, até hoje, doutor, até hoje, nós não temos aulas de direito sindical nas nossas faculdades de direito. Verdade. Não estudamos direito sindical. Então, quando nós falamos sobre sindicato, as pessoas torcem o nariz. Acreditam que sindicato é coisa de quem não tem o que fazer. E um quando campo se fala em enorme greve, de atuação para a advocacia. não campo é? enorme Fantástico, de atuação para a fantástico. advocacia. Quando se fala em greve, as pessoas torcem o nariz. Ah, essa greve é coisa de vagabundo, de quem não quer trabalhar. Quando a greve é um direito. Eu vou repetir, é um direito garantido ao trabalhador pelo artigo 9º da Constituição da República, e não se chegou a esse direito do artigo 9º, garantido pelo artigo 9º da Constituição da República, de graça. Muita gente morreu, tem muito sangue, tem muita luta. Não existe almoço grátis. As questões que foram conquistadas pela luta dos trabalhadores. Séculos afora. Foram décadas e décadas e décadas e séculos de luta dos trabalhadores. Eu me lembro sempre dos operários ingleses cantando pelas ruas. 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas de lazer. Isso lá pelo século XVIII. Nós já estamos no século XXI. Em alguns momentos nós temos que lembrar dos operários ingleses e dizer: nós precisamos ter essas garantias, mas essas garantias se darão com a participação nas entidades sindicais. E com a certeza que as entidades sindicais podem e devem, os dirigentes sindicais também têm que prestar atenção nas suas responsabilidades. O sindicato não é só um lugar para disputas e questões corporativistas. O sindicato é uma entidade da sociedade civil organizada e deve cerrar fileiras com a sociedade civil organizada em defesa das bandeiras mais importantes do nosso país, do nosso trabalhador, da nossa sociedade. Mas foi esse sindicato que me abriu as portas para ser um profissional de defesa do direito social, um profissional de defesa do direito do trabalhador, para ser um profissional de defesa do direito do trabalho. Porque não há sociedade democrática sem sindicato, não há produção sem trabalhador, não pode haver respeito, não pode haver dignidade sem que o trabalhador esteja no centro das atenções. Não sou uma pessoa que fica aqui demonizando os empresários, muito ao contrário. Os empresários são importantíssimos, porque eles participam
produzem, empreendem, mas eles precisam entender que não estão sozinhos e que eles não podem participar, empreender, produzir, sem que nesse processo produtivo nós tenhamos também o trabalhador. E eu agradeço muito a atenção e fecho essa minha participação com a lembrança de Amartya Sen. Amartya Sen sempre defende que todos aqueles que participam do processo produtivo têm direito à felicidade. E o que é ter direito à felicidade se participa no processo produtivo? É ter um trabalho digno, ter um trabalho decente, ter um trabalho que lhe garanta não só a condição de subsistência, mas lhe garanta uma vida digna, uma vida decente, uma vida em família, uma vida em sociedade, que ele tenha direito ao lazer, que ele tenha direito a uma parcela maior em retorno daquilo que ele ajuda a produzir. Eu fecho com Amartya Sen porque nós precisamos buscar a nossa felicidade. O trabalhador precisa chegar nesse momento de ter felicidade. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui nesse momento. E é claro que eu me mantenho ao inteiro dispor para voltar aqui quantas vezes for necessário. Obrigada, professor, pelos ensinamentos, por nos emocionar, por resgatar a essência da Justiça do Trabalho, da Justiça Social nesses 80 anos da CLT. Realmente é uma honra estar ladeada por este advogado trabalhista, professor e que atingiu o mais alto ápice do Ministério Público do Trabalho. O senhor nos honra a todos. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço a participação, agradeço a atenção e o carinho.